Fala galera, como estamos? Chegamos aqui a mais um episódio do nosso podcast e também no nosso canal no YouTube, lá Jiu-Jitsu in Frames, mais uma edição do Open Match. E dessa vez eu trouxe o Robert Drysdale para conversar com a gente. Tudo bem, Robert? Tudo bem, Mayara? Tudo bem, pessoal? Obrigado por me receber aqui no seu podcast. Grande satisfação e alegria em poder participar. Conseguimos agora nessa loucura de corona, de todo mundo parado, né? Pois é, agora não tem escolha, né? Tem que ficar em casa. Então, eu já fiz um podcast ontem, fiz um hoje de manhã, esse é o segundo hoje. Amanhã eu tenho dois. Então, Eu vi que você publicou lá, né, o primeiro online. foi. Eu, David Ávila e o irmão dele, o Marcos Ávila, né? Mas amanhã eu tenho um... Não, sábado eu tenho um com o Cavaca também. Então, mas assim, já que a gente não pode treinar, vamos falar de luta, né? A gente tem que se virar com o que tem. Eu falei, eu tô quase zerando o canal da JJF. Tô vendo tudo quanto é luta. Fica na vontade só. Tem que aproveitar. Agora que não tem mais campeonato, a gente estuda, pelo menos, né? É o jeito, né? Mas assim, o que eu falo pro pessoal é sempre isso. Você tem que tentar fazer de qualquer situação algo positivo. Por mais negativa que seja a situação, você tem que tentar transformar ela numa oportunidade para crescer, né? Porque esse é o fim de tudo, não é... Essa é a minha definição de sucesso, é o crescimento pessoal. Então, acima de qualquer outra coisa, acima de título, dinheiro ou o sucesso no pódio, eu acho que o crescimento pessoal é a coisa mais importante. E isso a gente faz sozinho. Isso a gente faz, a gente consegue fazer sem academia, isso a gente consegue fazer de mil maneiras, né? Só a autorreflexão já é uma maneira de crescimento pessoal. O que eu falo pro pessoal é usar essa oportunidade, né? É o que eu chamo disso. A crise, para mim, é uma oportunidade Uhum. de ler a regra da confederação, por exemplo. Quantas pessoas já leram a regra de começo ao fim? Quantos competidores aí se dizem competidores natos nunca se deram o trabalho de ler a regra, mal conhecem a regra, quem compete? Isso é muito comum. Eu pergunto para meus alunos, às vezes faixas marrons, pretas, nunca se deram o trabalho de ler a regra. Eu pergunto para meus alunos quantas vezes você já assistiu os seus adversários lutarem, quantas vezes você estudou eles, você conhece a tua divisão toda. Se eu puxar a tua divisão do europeu, a tua categoria, você consegue destrinchar a categoria para mim? Você conhece todas as pessoas que estão na categoria? Não conhece. Ou seja, você vai para a guerra, você vai para a batalha sem conhecer o adversário. Você conhece as táticas, né, dos seus adversários. Você conhece outros métodos de treinamento. Você já leu livros em fisiologia, psicologia esportiva, filosofia. Quantas vezes você leu Arte da Guerra? Ou seja, quantas coisas nós podemos fazer para nos melhorar, nos aperfeiçoarmos como os artistas marciais que não envolvem estar na academia. E eu acho que o pessoal do jiu-jitsu tem que usar esse momento justamente para como uma oportunidade em focar num crescimento interno que não seja físico e técnico, mas sim psicológico. Sim, com certeza. Bem o lado coach que você faz, né, do seu trabalho. E era justamente sobre isso que eu queria falar. Você fala que, tipo, você adora ser coach, né, que é, tipo, o seu trabalho favorito, mas muitas pessoas não conhecem outras coisas que você faz, então, e é isso que eu gosto muito, que eu gosto muito da sua mentalidade de além do tatame, sabe? Então, beleza, a gente sabe que você também é um fundador da Zenit, a gente sabe o seu trabalho como coach, a gente respeita e sabe muito bem a sua história como campeão mundial, campeão da DCC, mas muita gente não sabe, por exemplo, que você está produzindo um documentário, muita gente não sabe sobre o seu mestrado, então eu queria um pouco que você se apresentasse e falasse um pouco dessa sua parte fora do tatame. Tem muita coisa pra gente falar de você, mas vamos falar primeiro dessa parte que eu acho muito legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado. Bom, vamos lá. Eu me defino como um, vamos dizer assim, no inglês tem uma expressão Jack of all trades, master of nothing, né? É o cara que se mete em tudo aí e não domina nada. Esse sou eu. Eu faço um pouquinho de tudo porque eu gosto muito da experiência. Para mim não é o resultado final, mas sim a experiência que conta, né? Eu sempre tive essa filosofia de vida que um dia eu quero estar em meu leito de morte e eu quero olhar para minha vida e falar tudo que eu pude fazer, que eu tinha potencial e vontade de fazer, eu fiz. Eu não quero deixar nada faltando. E, e eu quero assim, eu gosto muito assim de uma expressão que eu vi há anos atrás, eu não lembro onde, tá? Eu gostaria muito de lembrar onde que eu vi isso, mas foi algo do gênero de como é que era? Era ali a vida é como um livro.
né? Se você faz sempre as mesmas coisas, é como se você estivesse lendo sempre as mesmas páginas. Isso me marcou muito. Não sei por quê, mas isso ficou comigo. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça de tentar, assim, vivenciar o jiu-jitsu das mais variadas maneiras. Então, hoje eu tive a oportunidade de viver o jiu-jitsu como competidor, né? Aluno, depois competidor, depois como professor, depois como líder de equipe, é, depois como comentarista. Hoje eu trabalho como manager de MMA e jiu-jitsu. Eu também trabalho com, assim, já fui técnico de MMA, já lutei MMA. Então, isso assim são coisas assim de que eu tenho muito orgulho, porque embora eu nunca vou ser o melhor assim produtor de documentário, nem tenho essa aspiração, mas uma experiência que eu tenho agora produzindo esse documentário sobre a história do jiu-jitsu. Eu gosto muito disso porque eu bato muito a cabeça, mas eu sempre saio assim, essas frustrações, elas sempre me elevam. E quando eu termino assim com essa fase de frustração, de tribulação, quando eu estou do outro lado, eu tenho muito orgulho do que eu fiz, embora muitas vezes eu não tenha nada a mostrar materialmente. Eu não ganhei nada com isso, mas assim, a minha satisfação pessoal foi de crescimento. Então, para mim, isso conta muito mais do que de repente eu estar fazendo a mesma coisa todo dia e ganhando bilhões de dólares, porque não me satisfaria, eu me conheço. Nem todo o dinheiro do mundo jamais me satisfaria como pessoa se eu tivesse vivendo a mesma vida todo dia. Então, eu não tenho inveja nenhuma do Jeff Bezos, do Amazon, eu não tenho inveja nenhuma do Elon Musk, do Tesla. Eu vejo o Bill Gates assim, eu sinto pena dos caras, cara. Pô, esse cara tá a vida inteira fazendo a mesma coisa, imagina a pressão que tem em cima dele. Eu não tenho aspiração nenhuma de ser aquela pessoa. Eu tenho aspiração de vivenciar a mundo das lutas ao máximo. E outras coisas também, né? Eu gosto muito de tem outras coisas aqui que eu gosto. Eu gosto muito assim de fotografia, eu gosto de filmes assim, eu gosto de trabalho acadêmico. Eu tenho muitos gostos assim que eu tenho vontade assim de experimentar essas vidas, né? Mas assim acabo ficando um pouco ocupado aí por responsabilidades de vida de adulto e de pai que não me permitem aí viver uma vida tão aventureira como eu gostaria de viver. Sim, mas e como que tá a produção do seu documentário? É o Closed Guard, né? Você tá produzindo ele, como que tá, como que é? Conta um pouco dele. Olha, tá indo bem. Assim, é difícil porque ele é custoso, tem um gasto muito grande. Nós temos uma equipe de pessoas assim que já produziram muitos documentários no passado. É uma equipe boa, mas eles trabalham assim num ritmo que é muito diferente do meu. Eu sei que eu sou uma pessoa acelerada, eu exijo muito de mim mesmo e como consequência disso eu exijo muito das pessoas ao meu redor. Então acaba sendo um pouco mais lento do que o esperado. Por outro lado, eu estou feliz com o resultado. Existem questões, por exemplo, nós tínhamos assim, é, ele está quase pronto, na verdade, mas tem uns detalhes que nós estamos sempre mudando, porque nós não queremos errar. E é difícil você não errar num documentário tão rico em termos históricos. Por exemplo, existe aquela coisa que hoje eu sei que era um mito, mas eu mesmo até pouco tempo acreditava que era verdade, de que os samurais foram quem desenvolveram a arte do jiu-jitsu, que é um mito que foi repetido tantas vezes que todos acreditam sem questionar. E eu incluso, eu que sempre me considero uma pessoa cética e relativamente versado em termos históricos, né, em termos de artes marciais e história, errei feio. Então isso estava na introdução do filme, né, a influência samurai sobre o jiu-jitsu. E veio um historiador, que é um historiador assim chama Roberto Pedreira. Na verdade ele é americano, mas ele é um pseudônimo. Ele é um historiador das artes marciais e me corrigiu. Falou que os samurais não tem nada a ver com a história do jiu-jitsu e que assim é da mesma maneira que assim os fuzileiros navais americanos não são as pessoas que desenvolvem o MMA nos Estados Unidos, embora elas pratiquem o MMA, muitas vezes em treino eles praticam, não quer dizer que eles sejam as pessoas desenvolvendo a arte, né? A mesma coisa a classe militar no Japão medieval, embora eles talvez tenham treinado jiu-jitsu, nós não sabemos, eles não quer dizer que eles tenham sido as pessoas que desenvolveram a arte, né? Então, era algo que nós tínhamos errado no filme e que nós estamos corrigindo. Agora, para nós corrigirmos, nós temos que reescrever o roteiro, nós temos que buscar fotos novas, vídeos novas, tem que corrigir aquilo que está errado. Existe um aspecto do desenvolvimento da luta, da arte marcial no Japão, pré-Meiji, né? Que muitas pessoas negligenciam, mas assim, eu vou dizer, invasão seria a palavra, né? Os americanos,
eles apontam os canhões para a cidade de Edo, hoje de Tóquio, e obrigam os japoneses a abrir os potes. Isso causa uma enorme influência da filosofia e modos de pensar ocidentais na cultura japonesa. E isso tem um impacto no desenvolvimento das artes marciais. Então, existem aspectos ocidentais que impactaram o desenvolvimento do judô Kodokan, como o wrestling americano, por exemplo, a filosofia de Herbert Spencer, que é um filósofo ocidental, e impactaram as ideias de Jigoro Kano tremendamente e levaram ao judô Kodokan, que depois, né, vai se tornar o jiu-jitsu brasileiro no Brasil. Né? Uma das vertentes do judô Kodokan é o jiu-jitsu brasileiro. Então, assim, tem uma série de fatores, de coisas que nós não queremos errar, nós queremos ser corretos, e por isso vai muita pesquisa, vai muito tempo. E como isso é um hobby para todos nós, fica difícil nós nos dedicarmos de maneira integral à produção do documentário. Esse que é o grande problema. Então está demorando mais do que esperado, mas a boa notícia é que ele vai sair, ele está saindo. E eu gostaria, assim, eu poderia lançar ele em abril ou maio, mas eu estou esperando de repente para o Mundial de Masters. Eu fazer Uhum. uma preview aqui em Las Vegas, assim, depois do Mundial de Masters. Aí eu convido a cúpula toda do Jiu-Jitsu Internacional para assistir. Esse é um evento bem legal. Vai bombar, né? Porque assim, o pessoal não costuma ler muita história, o pessoal hoje em dia tem muito se apegado tipo, fake news, WhatsApp, que é tudo muito fácil. Então, eu acho que esse trabalho de pesquisa que você tem feito e está mostrando é completamente importante. E eu espero que as pessoas tenham a consciência e não tenham preguiça, na verdade, de ir atrás da informação e de assistir mesmo, né? Porque você mesmo falou que você não tinha ideia desse mito do samurai. E é uma coisa que, com certeza, a maioria das pessoas acredita, né? E, pô, é só assistir, né? Tipo, é uma coisa que você tá fazendo há tanto tempo. Quando você começou? Olha, o filme, assim, a ideia do filme, ela tem, acho que desde de ideia até hoje, mais de 3 anos já, tá? Uhum. Vou dizer um torno de 3 anos atrás. Assim que eu tive a ideia, eu comecei a correr atrás de dinheiro, comecei a correr atrás de cameraman, pessoas com experiência, né? Nessa indústria, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha o desejo de fazer acontecer, experiência zero. E tem sido difícil, porque muita coisa que eu não sei, que eu estou aprendendo e tal, mas nos últimos 3 anos, sim, trabalho, desde pesquisa, né? Então, hoje eu sou um pouco historiador, eu sou um pouco diretor, eu sou um pouco escritor. Então, mais uma vez, assim, eu tenho essas experiências, assim, que são novas para mim, por serem novas, eu erro muito também. Mas eu não tenho medo de errar, né? Eu gosto de aprender acima de tudo. Então, o filme está saindo e está ficando bacana, né? A nossa ideia sempre foi corrigir a história do jiu-jitsu da maneira mais correta possível, né? Eu costumo dizer que a verdade não é tendenciosa, né? A verdade, né, em termos políticos, ela não pode ser de esquerda nem de direita, não é Uhum. verdade? Se ela é a verdade, ela é a verdade. Ela não pode ser a meu favor ou a teu favor, né? Então, assim, o objetivo do documentário sempre foi contar de maneira correta, independente do lado Gracie ou anti-Gracie. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que assim o lado fada do jiu-jitsu ficou muito empolgado de início, assim, tal, porque nós queríamos e estamos contando a história do Oswaldo Fada, que é uma história muito bacana, né? Mas assim, não existe evidências que o professor dele, Luiz França, foi aluno do Maeda. Uhum. Inclusive, porque a grande pegada assim, da linhagem Fada é que eles falam que eles são uma linhagem não Gracie, Sim. direto a Maeda, né? Maeda, Luiz França, Oswaldo Fada. E não existe evidência. Tudo isso é baseado no testemunho de alunos do Luiz França. Não existe evidência de nada. Eu nunca vi nada nem do Luiz França dizendo isso, mas pode existir, mas eu nunca vi. Mas não existe nada ligando o Luiz França ao Mitsui Maeda. Pode existir entre Luiz, assim, pode existir uma conexão através de Takeo Yano, que treinou com Maeda durante um tempo. Então pode existir uma conexão indireta, mas evidências diretas não existem. Então, quando eu fiz um artigo sobre isso, inclusive as evidências que nós encontramos apontavam para a Academia Gracie, né? Quem encontrou não fui eu, tá? Foi um pesquisador brasileiro chamado Elton, e ele que me passou a notícia de que, na verdade, o Fada teria sido, ele competiu pela família Gracie e existe um jornal do Nordeste que acusa Hélio Gracie de ser professor de Luiz França. Ou seja, a linhagem Fada seria uma linhagem Gracie também. Aí o Uhum. pessoal do Fada ficou bravo comigo, porque é um ataque à linhagem Fada, e não era minha intenção. Minha intenção era contar a verdade. Inclusive, se tiver algum artigo que diga que Luiz França treinou com Maeda, algo que comprove essa ligação, eu quero usar no documentário. Mas, assim, é muito disso que não disse nesse meio, entendeu? E para peneirar a verdade da mentira não é coisa fácil.
Então, isso tem sido desgastante, mas eu acho que vai valer a pena, porque, como você disse, muitas pessoas não leem, né? Ainda mais trabalho acadêmico, que é muito pesado. Trabalho acadêmico não é legal de ler, não é, é muito difícil de ler. Então, para transformar esse trabalho acadêmico em filme, para mim é um sonho e eu acho que é algo que a comunidade do jiu-jitsu vai se beneficiar por muitas décadas, né? Porque seria a referência para a história da nossa arte. Nossa, com certeza. E todo mundo liga muito à família Gracie mesmo, né? E eu lembro que eu comecei a treinar em 2006 e o meu mestre era o Edson Franco Penteado, né? E hoje em dia ele, acho que ele acabou de conquistar o oitavo ou nono grau dele agora, eu não vou lembrar de cabeça. E aí ele me falou, não, eu sou da linhagem do Fada, né? Eu não tenho a ver, assim, com os Gracie, assim. E aí, na É, época, parece que foi até um choque pra mim, que eu falei, caramba, como assim, né? Tipo, eu era é. super nova, eu falei, nossa, mas eu nem sabia que existia isso. E aí, depois eu fui ler um pouco sobre, e realmente é uma coisa que, poxa, não tem evidência nenhuma. Não, não e vou além. Não existe evidência do Carlos treinando com Maíra também. É Uhum. provável que ele tenha treinado? Pode ser que sim, né? Muita coisa é provável, assim, mas evidências concretas não existem. Tudo baseado no testemunho do Carlos. Então é muito complexa essa história, até porque na época existiam poucas fontes, existiam poucos eventos, as pessoas não se preocupavam em gravar nada, né? Assim, em record, né? Nada assim, Uhum. não tinha aquela coisa assim, aquela preocupação, né, com a história. Da mesma maneira que hoje nós, assim, temos preocupação em guardar todos os eventos da nossa vida, então eles também não guardavam. Então ficou muita coisa assim vaga, né? Então a nosso objetivo é tentar deixar o que é vago, nós deixamos para a audiência interpretar, e aquilo que não é controverso nós vamos afirmar de maneira categórica, independente aí de deixar um ou outro aí magoado aí ou ofendido de alguma maneira. Sempre vai ter, né? Não dá para agradar a todos, né? Nem Jesus conseguiu. Pois é, quem dera se desse, né? Mas não dá. E você que está no meio do jiu-jitsu há tanto tempo, a gente vê muita gente falando sobre jiu-jitsu new school, jiu-jitsu old school. Como que é a sua cabeça em relação a isso, né? Porque você tem uma equipe, você tem alunos, então eu acho que isso faz com que você tenha que estar ligado a todas as tendências, né? Digamos assim. Como você falaria da evolução do jiu-jitsu mesmo, tecnicamente até falando? Olha, eu sempre achei a discussão entre old school e new school, né? Entre velho e novo, imbecil, idiota. Uma talhã é uma posição milenar. Ela funciona? Ela segue sendo a finalização número um do jiu-jitsu sem kimono e no MMA. Uhum. Tá entendendo? Então, é uma posição muito antiga, milenária. Então, assim, o velho é bom? É. E o novo é bom? É, tem pegada, tem posição nova, tem detalhe novo da De La Riva que eu não praticava quando era roxa, que hoje eu ensino para os meus alunos, embora nunca tenha tido a oportunidade de executar em campeonato, porque eu não conhecia há 15 anos atrás. Então, assim, o que tem que ser assimilado é o que funciona, não o que. O critério não é novo e velho, o critério não é feio e bonito, o critério não é moda e o que não está na moda. O critério é se ele funciona. Se ele funciona e é eficiente, ele tem que ser assimilado ao jiu-jitsu. Se ele não funciona, ele tem que ser descartado. E essa é a beleza da competição, porque a competição expõe as falácias, a competição ela expõe a mentira, a competição ela seleciona a verdade, ela seleciona o que é eficiente. E quem foge da competição, às vezes perde a oportunidade de se confrontar com a realidade, porque a competição te expõe. Você pode se convencer de que a tua posição é melhor, ela é boa e é assim que eu faço. Aí quando você compete com alguém que anula a sua posição, você é obrigado a repensar ela. Entendeu? Então existe um processo de seleção natural que ocorre no mundo das lutas que me encanta. Eu vejo isso no MMA, eu vejo isso no jiu-jitsu, eu gosto muito disso. A geração nova erra muito porque eles se dão crédito por algo que eles não fizeram. Não foi Uhum. você que desenvolveu isso. O teu orgulho é bobo. É um orgulho inocente, é um orgulho infantil, é um orgulho extremamente imaturo que é tão comum à juventude. Mas assim, não existe, não tem cabimento um garoto de faixa roxa bater a mão no peito e falar eu conheço mais essas páginas que meu professor. Então, bobo, tu não fez nada disso. Entendeu? Tipo assim, você hoje, né, nas palavras de Newton, você está sob o ombro de gigantes, né? Seria o equivalente uma pessoa, eu sempre dou esse exemplo, uma pessoa dirigir sobre
uma ponte e se dar e ter orgulho de ter criado o arco, de ter criado a pedra angular. Meu amigo, não foi você que criou isso, você se beneficia de uma descoberta que não é tua, entendeu? E por outro lado, tem a velha guarda também, que é muito cabeça dura, que não aceita novidade. O que vocês faziam na década de 80, 90, foi apropriado por uma geração mais nova, né, e foi desenvolvido. Eles evoluíram as suas técnicas. E isso é motivo de celebração para toda a comunidade do jiu-jitsu, novos e velhos. Elas têm que olhar para a novidade e falar que bom que o jiu-jitsu está envolvendo. Porque quem tenta segurar e prevenir a evolução do jiu-jitsu, para mim, não ama o jiu-jitsu, se ama. Ela está muito mais preocupada com o próprio ego, né, com a própria presença no tatame, com a própria hierarquia no tatame, em dizer, né, é aquele orgulho de dizer eu sei mais que todos, esse faixa roxa não pode saber algo que eu conheço, que eu não conheço, né? Esse orgulho infantil, ele aleja as gerações mais velhas, que impedem, assim, elas se alejam no sentido de previnem o crescimento próprio dos alunos, porque se recusam a aprender algo novo. Então, as gerações velhas, assim, elas podem ser bem teimosas em assimilar posições novas e não reconhecer que a juventude está aí para isso. Eles estão aí para inovar. Então, quando eu vejo os meus alunos fazendo algo que eu não sei, eu pergunto: o que você está fazendo? Quero, me ensina, porque eles têm uma criatividade que eu já não tenho mais. Eu era muito criativo. A idade, você perde a criatividade com a idade, entendeu? Então, eu acho que as gerações mais velhas têm muito a aprender com as novas e as mais novas têm muito a aprender com as mais velhas em termos de sabedoria e humildade, porque isso aí está faltando demais para a galera. Né? O meu fato de você ser bom de jiu-jitsu e finalizar todo mundo não te faz uma boa pessoa e nem um bom exemplo da arte. Sim, é muito louco que às vezes a gente fala, nossa, as pessoas às vezes batem no peito e falam, eu sou não sei quantas vezes campeão mundial. Aí você vai procurar quantas vezes a pessoa ganhou o mundial na faixa preta, por exemplo, sabe? Às vezes ela nem é faixa preta ainda, sabe? Então tem tipo assim, óbvio que nas faixas coloridas também vai contar o seu mundial, mas a partir do momento que você chegou na faixa preta, né, é outra história, né? É outra coisa. Não, sem dúvidas. Assim, e não só assim a hierarquia assim de níveis, né, de tiers de jiu-jitsu que existem, mas também de assim, tem cara que nem chega. Tem um aluno meu que ganha um Naga aqui, que é um campeonato insignificante aqui nos Estados Unidos, e eles estão se achando, assim, mas é aquela coisa da nós estamos vivendo o momento mais narcisista da história da humanidade, né? Nunca o ser humano foi tão obcecado consigo mesmo, Pois é, né? olha Eu pelo ganhava. Instagram, né, das Não, pessoas, mas por assim, dá exemplo. até vergonha, dá até vergonha. Assim, eu quero todo dia eu falo, eu vou deletar meu Instagram, aí falta coragem. Mas assim, é aquela coisa de eu ganhava uma luta, assim, se eu postasse uma coisa, assim, às vezes, assim, eu nunca postei, mas às vezes, de vez em quando eu posto alguma coisa, mas, pô, até vergonha, assim, de ficar postando, eu acho, assim, eu sinto um pouco de vergonha. Aí eu vejo um aluno meu ganhando campeonato de faixa azul, assim, o cara posta 50 fotos do mesmo campeonato de faixa azul que ele ganhou, mas, meu amigo, tu não tem vergonha? Eu teria vergonha, ganhar um campeonato de faixa azul e postar 50 vezes. Assim, eu poderia postar, se eu postasse só DCC 50 vezes, me daria vergonha. Eu postei acho que uma vez nos últimos 13 anos, tem uma ou duas postagens a respeito, em 13 anos. Tá entendendo? Aí o cara ganhou um cavalo de faixa azul em 3 semanas, o cara já postou 50 vezes. Assim, eu não consigo, não gosto de julgar, mas assim, eu acho que o narcisismo, eu acho que o ser humano tem que ser um pouco narcisista, né? Você tem que se amar, você tem que ter um pouco de amor próprio, né? Mas assim, nós estamos vivendo um momento extremo e o jiu-jitsu é vítima disso. Eu não sei onde é que eu vi isso, mas a Kim Kardashian disse que foi num cruzeiro há pouco tempo atrás e tirou 6.000 selfies. E ela postou isso no Twitter dela. Ela tirou 6.000 Meu selfies. Deus, cara, quem tem paciência de fazer isso? Mas, assim, isso para mim é cômico. Você está falando com vergonha, né? Se eu tivesse 50 selfies no meu celular, eu vou fazer assim. Que vergonha, Robert. Você é melhor que isso. Cresce, faça algo de importância. Use o teu tempo para crescer e para focar em algo de verdadeira importância. Você não é tão importante assim. O que você faz é importante, não esse narcisismo infantil, né? Mas enfim, mais 6.000 fotos e ela é referência para milhões de pessoas. É isso que me deixa estupefado, é justamente o fato de tanta gente olhar para ela como referência cultural, tanta gente para referenciar e assim referenciando ela, assim, pô, que ponto que chegamos, né? E infelizmente isso chegou no jiu-jitsu e a geração nova
é algo que eles precisam aprender muito a respeito assim, de humildade nesse sentido. É ter um pouco de vergonha na cara. E tá faltando. Assim, a galera não tem vergonha, eles posam para foto, eles se vestem assim, as meninas se arrumando, maquiagem e tal, vai no cenário, vai no topo de uma colina assim de kimono para tirar a foto, mas coisa nada a ver. Ah, Mas, não, assim, isso olha, eu quero morrer. Quando eu vejo menina de maquiagem e kimono, ai, desculpa quem faz é isso, mas eu demais. quero Você fala, morrer. gente, é tão fraudulento, é tão mentiroso, é tão disingenuine, né? Não sei qual é a palavra no português. Estou esquecendo meu português. Mas assim, eu me dá vergonha, eu sinto vergonha pelas pessoas. Já sentiu vergonha por alguém? É Eu tipo fico com vergonha alheia, vergonha, né? Como dizem. por tabela. Por tabela me dá vergonha, assim. Mas não porque sou eu para julgar, né? Cada um. Mas eu acho que nós vivemos esse momento infeliz, né? Que esse momento tenha permeado o mundo do jiu-jitsu e eu acho que está aqui para ficar. Eu acho que não vai melhorar, vai piorar, mas, né? Contanto aí cada um na sua busca aí pela felicidade aí, pelo bem-estar. Pois é. E eu vejo assim que, por exemplo, o Felipe, seu aluno hoje, número 1 do ranking, né? Da Ah, faixa preta. E, tipo assim, eu vejo que você posta mais do que ele, sabe? Falando sobre ele. Eu vejo que ele é muito na dele, assim. E você fala, não, olha aqui o Felipe, meu aluno, que não sei o quê. Eu achei muito legal no, É, putz, qual campeonato que foi? Foi o europeu mesmo, acho que a gente conversou. é. Você falou, não, eu tô muito confiante, ele vai ser campeão peso e absoluto, sabe? Você estava muito confiante nisso. E aí as pessoas realmente perceberam isso, tanto que postaram várias fotos de você comemorando quando ele ganhou um campeonato e tal. Como que você trabalha isso com seus alunos também? Né? Sabe que eu já trabalho como treinador e como manager também, né? Tanto do jiu-jitsu quanto do MMA. E assim, eu não tenho problema nenhum em encher a bola dos meus alunos. Eu não erro, hein? Olha, eu falei do Felipe, acharam que eu ia falar que eu falando besteira, eu não erro. Eu Nossa, eu falei que amei, porque você estava eu falando com não erro. muita certeza, você estava Eu falando com tenho um muita olho, ó. certeza. Eu falo com, assim, eu tenho um talento que eu tenho. Eu sei, assim, eu tenho um olho para campeão. Quando o Rafael Mendes era faixa amarela, ele tinha um topete, esse topete dele vai até aqui em cima, assim, o topete dele. Eu lembro dele faixa amarela, do nome Loki, todo mundo agora fechado. Você, menino, aí vai ser fenômeno. Eu lembro, assim, eu tenho e o Felipe, o seu menino que eu sempre soube que ia explodir. Eu tenho um menino do MMA que se chama Max, tá para ser assinado pelo UFC. Ele vai explodir também. É o cara que vai ganhar do Khabib. É o cara que vai ganhar do Khabib e vai ganhar no chão. É um aluno meu e eu tô trazendo ele assim, ele tá 5-0 MMA, todas as lutas, finalização, um minuto, dois, ele põe para baixo e pega. Então, assim, não tenho problema nenhum em falar deles. Falar de mim dá vergonha, não gosto. Mas falar deles, eu encho a bola, eu falo mesmo. Para mim, na minha cabeça, assim, são os melhores, os meus alunos são os melhores do mundo. Assim, eu tenho confiança, eu tenho muito mais confiança em mim como professor do que como atleta, na verdade, né? A minha Sério? carreira como atleta, sim, como atleta e lutador, ela sempre foi muito hesitante, assim, cheia de seguranças. Mas, assim, a minha como professor, eu nunca tive, assim, eu tenho completo completa confiança assim na capacidade como treinador, tanto de jiu-jitsu quanto de MMA. A minha dificuldade maior é put up with the bullshit. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade muito grande, assim, de tolerar arrogância, de tolerar vaidade, de tolerar gente que está mais preocupado com foto do que com treino. Eu não tenho muita tolerância. Eu não trato faixa preta diferente de faixa branca. Isso é Uhum. muito difícil no mundo de hoje, porque como professor, as pessoas imediatamente estabelecem uma hierarquia de importância social. Se você é um Zé Ninguém, eu não preciso falar com você porque você não tem nada a me dar. Se você é uma pessoa famosa, importante e rica, eu tenho muito a ganhar com a tua companhia, então eu te trato melhor. E para mim isso é vergonhoso. Eu não consigo fazer isso. Eu sempre tratei trato os meus faixas brancas iguaizinhos os meus pretas, independente de títulos. Então, o que acontece é que as pessoas vão subindo na hierarquia na academia e elas vão ficando, vão querendo mais. Por que você não fala mais de mim? Por que você tal? Eu falei assim, não acho certo. Eu te trato diferente. Por postar, para ver o Felipe, eu posto, o Enxabol do Max, que são os caras que estão explodindo. Eu tenho alunos aí que são muito bons. Pô, o Enxabol do Marcelo, que é aluno meu aqui, que bate todo mundo em treino. Eu encho a bola dos caras, mas eu trato igual. Eu não trato diferente. E a partir do momento que o aluno quer tratamento especial, é rua. Eles saem da equipe. Eu perdi muito aluno por causa disso, entendeu? Mas eu não estou errado. Porque tratamento especial você não vai ter comigo. Você vai ter bom treino, isso eu te garanto. Agora, tratamento especial, tu vai ter que ir para outro lugar, que na minha academia não vai ter. Aí sim o atleta fica mal acostumado, né? Vai Mas dando. é o que eles querem. É o que eles querem. Eles querem, assim, mais uma vez, é uma geração muito vaidosa. Treinar não é o suficiente.
Eles querem ser reconhecidos, eles querem que eu trabalhe para que eles sejam reconhecidos. Eu não acho isso importante. Isso não está no topo das minhas prioridades. As minhas prioridades são outras. As deles são a Flow Grappling, o Instagram. Essas são as prioridades do Bia. Para mim, não. Para mim, é como é que está a tua alimentação, o teu treino, a tua parte psicológica. Isso, para mim, é importante, entendeu? Mas existe uma hierarquia de prioridades de muitos atletas está invertida. Isso é um problema enorme no mundo das lutas. As pessoas pedem foco porque elas não estão focadas no que elas deveriam estar focadas. Meu, isso é muito louco. Agora eu não vou lembrar exatamente com quem que eu falei sobre isso, mas, putz, eu não lembro, mas foi no meu podcast também, que a gente tava falando que às vezes os alunos acham que, tipo assim, eu sou faixa roxa e eu ganhei um paulista e um brasileiro e fiquei em terceiro lugar no mundial. Então, pronto, eu não preciso pagar mensalidade na academia, eu preciso que o meu professor pague para eu competir. Tipo, eu preciso patrocínio disso, daquilo, entendeu? E aí chega no momento que a pessoa começa a ganhar algumas coisas que ainda nem chegou no topo e as pessoas acham que elas precisam ter aquele tratamento especial, né? Não, mas é exatamente isso que acontece. E todo professor lida com isso. E hoje eu vejo que muitos dos treinadores mais bem-sucedidos não tem menos a ver com parte técnica, né, psicológica, né, de ser um bom psicólogo esportivo, tem muito mais a ver com ser uma pessoa que navegue esse labirinto social de maneira inteligente. Eu não tenho paciência e teria vergonha se eu tratasse uma pessoa que é campeã mundial com estrelismo na academia. Eu não conseguiria fazer isso. Eu acho assim, como manager, o Felipe, por exemplo, eu promovo ele, porque eu tenho que ajudar ele a conseguir patrocínios, Claro, entendeu? aham. Agora, pô, não tem cabimento eu ficar tratar ele melhor que eu trato outras pessoas. Eu não consigo fazer isso, eu não gosto. Mas aqui o Felipe é um moleque humilde, ele é mais tranquilo, cara. Mas assim, tem muitas pessoas que não, eles querem mais, eles querem atenção, eles querem que você faça isso por eles. Então, muitas vezes faixa roxa, ganha um campeonato e já acha que está te fazendo um favor em vir parar na academia. Antigamente, né, eu sou muito japonês nesse sentido. A minha mentalidade, né, a mentalidade do meu tempo é a seguinte: obrigado, sensei, por me ensinar jiu-jitsu, por permitir que eu venha no seu dojo e compartilhe da sua experiência. Muito obrigado, Us. Hoje o que você vai fazer por mim, professor, para mim continuar treinando na tua academia, agraciando aí o seu tatame com a minha nobre presença? Eles não falam dessa maneira porque dá vergonha, Uhum. mas ações falam muito mais que palavras. Então, essa é a atitude de uma geração mais nova. A atitude de o que você vai fazer por mim. Tanto é que, gente, para manter uma equipe forte, hoje os caras estão pagando aluguel de atletas, eles pagam a comida, E eu acho um absurdo isso. Eu não tenho obrigação nenhuma, assim, eu faço isso. Eu já tive, assim, há pouco tempo atrás eu tinha 7 atletas morando comigo. Mas eu Nossa. faço para 7, para ajudar, entendeu? Eu adoro a mulher, adoro a garotada, mas assim, não é minha obrigação. Eu faço porque eu gosto. Eu gosto de ajudar porque eu já fui ajudado. Eu tive muita ajuda na minha vida. Então, eu sinto uma dívida com o mundo por causa disso. Agora, não é minha obrigação, entendeu? A partir do momento que o aluno exige que ele tem que treinar de graça, ô, meu amigo, eu vou ficar no teu corner, tu não me paga. Eu tô no teu corner, tu não me paga. Isso é um favor, tu tem que me E é o seu agradecer. trabalho, né? Mas assim, eu trabalho meu trabalho para mim acaba na minha academia. Eu vou Uhum. porque eu gosto. Se eu estou no corner, é porque eu gosto de estar lá. Eu acho que assim, não é minha obrigação, mas assim, é o tipo de coisa que o aluno não percebe que o professor faz por ele, entendeu? E isso é uma coisa que frustra todos os professores. É muito desgastante e quem está do outro lado da cerca não vê. O aluno não vê, só quem está do lado de cá que vê o quê? A dificuldade assim e os sacrifícios que os professores fazem por alunos e não é fácil, sabe? Mas é a vida que nós escolhemos, né? Então não E, pode reclamar. pois é. E como que é na sua academia? Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas te procuram realmente para treinar, né? Porque elas conhecem o seu trabalho, tem boas referências de você. Eu ouvi um podcast, acho que era o The Central Grappling, não lembro, acho que do Ryan Ford, que ele fez uma entrevista com a Nicoline e daí ela falou toda a trajetória dela no jiu-jitsu. E aí chegou um momento que ele perguntou, por exemplo, tipo, quem foi o melhor coach que você teve, né? O melhor corner que você teve? E ela falou que foi você. E eu já ouvi muitas pessoas falando muito bem do seu trabalho mesmo, como corner, e até mesmo por conhecer o seu background competitivo. Então, eu acho que muitas pessoas te procuram, né? Procuram ir para Vegas para treinar. Como que é isso por aí?
Não, eu fico lisonjeado. Eu gosto muito de dar aula. Eu acredito que eu seja um bom professor, assim. Muitas falhas, né? Eu já errei muito, eu tenho muito para melhorar. Às vezes eu tenho uma dificuldade tremenda de acompanhar a evolução do jiu-jitsu, principalmente nas categorias mais novas. Eu vejo o Múcio Messi e eu vejo que o jiu-jitsu dele está sempre um passo na frente do meu, em termos técnicos. Principalmente no que ele faz. Tem muita coisa que eu faço que ele não faz. O meu jogo é mais voltado para o MMA, sempre foi. Porque eu sempre treinei jiu-jitsu pensando que o meu jiu-jitsu deveria ser um jiu-jitsu voltado para a realidade, Uhum. né? Mas, assim, então eu nunca me preocupei em focar nas coisas, assim, que de repente o Mike Musumeci foca, por exemplo. Mas eu vejo o jiu-jitsu dele tão avançado, tão bonito, tão técnico, que às vezes eu tenho dificuldade de acompanhar e às vezes eu tenho dificuldade de transmitir isso para meus alunos. Mas é um esforço que eu tenho que fazer como professor para melhorar como professor, entendeu? Uhum. Porque é uma deficiência que todos nós temos de que o mundo, você ou no jiu-jitsu é assim, ou você está andando para frente ou está andando para trás, tu não fica parado. Não existe você manter o seu nível de conhecimento. Ou você melhora ou você piora. Ou tu sobe ou tu desce, não tem meio termo. E eu tenho que ficar na pontinha do pé aí para não ficar para trás, porque é muita coisa nova. Eu treino menos hoje, estou mais focado em negócio, estou mais focado em outros projetos. Então, eu tenho essa dívida com os meus alunos de me manter atualizado. Mas, assim, em geral, em termos gerais, as pessoas gostam, sim. Eu sempre tive a felicidade de, sempre que eu dou um seminário, as pessoas me trazem de volta. É difícil, acho que nunca aconteceu de uma pessoa não querer me trazer de volta com um seminário. Então, isso aí me dá um prazer muito grande saber que as pessoas gostam da minha aula. E realmente tem gente do mundo todo visitando, assim. Já tive 5, 6 campeões do UFC na minha academia treinando comigo. Eu já tive dezenas de campeões mundiais de jiu-jitsu, né? Então, o pessoal passa por Las Vegas, eles sempre passam pela academia. Mas assim, é prazeroso, sim, mas é um elogio. Eu vejo dessa maneira, assim, né? Se a pessoa se dá o trabalho de visitar a tua academia, é porque ela confia no teu trabalho, já ouviu falar. Então, isso aí para mim é bem é, rewarding, né? Qual que é a palavra em português? Recompensante? Não Recompensa, recompensa. recompensa. Olha, o português está tão enferrujado, dá até vergonha. Vamos explicar para o pessoal que você é meio a meio? Porque às vezes as pessoas elas não entendem, né? Tipo, porque você é difícil você gravar conteúdo em português. Então você tem seu podcast e tal, você faz tudo em inglês e as entrevistas que você dá a Sim. maioria em inglês. Então explica para o pessoal do Brasil, né, que você é meio a meio. Bom, na verdade, eu sou nascido nos Estados Unidos e meu pai é americano, minha mãe é brasileira. Meu pai foi missionário mormon, então ele aprendeu a falar português no Brasil. Ele voltou para BYU, em Utah. Minha mãe era nadadora, estava numa bolsa de estudos na BYU para nadar pela universidade. Não falava inglês. Meu pai era a única pessoa na universidade que falava português. Eles se conheceram, tal. Eu nasci no hospital da universidade. E alguns anos depois, após meu pai se formar, nós mudamos para a Califórnia. Depois eu fui para o Brasil com 6 anos de idade. Minha mãe não aguentava mais morar aqui, queria ir para o Brasil. E eu cresci no interior de São Paulo, na cidade de Itu. E vivi em Itu, assim, a minha infância toda, né? Parte da minha adolescência. Aí eu vim para Las Vegas. Em Las Vegas em Las Vegas eu treinei 2 anos. Fiz um ano de faculdade aqui, inclusive, mas não me adaptei bem. Voltei para o Brasil. E foi nessa época, inclusive, né, que eu comecei a treinar a Nicolina. A gente namorava nessa época e tal. E dava aulas. Eu era faixa roxa e comecei a dar aulas na faixa roxa e competi tudo assim no interior de São Paulo, né? Então, eu sou da geração do Marcelo Garcia, do André. Eu tô acostumado a ver eles assim competindo desde a faixa roxa, azul, roxa, né? Lutei com o André de azul. E, assim, eu sou dessa época, assim, no interior de São Paulo. Naquela época todo mundo me lembra, me conhecem como Cumbuca, inclusive. E eu cresci no interior de São Paulo, treinando na Maromba, né? Na Maromba, em Indaiatuba. Foi ali que eu me criei ali na minha fase no Brasil, até eu começar a treinar na Brasa, né? Que tinha acabado de rachar da Aliança. Na época que o Teres, Tererê, Leozinho e Demian saíram fora e montaram outra equipe, eu entrei com eles mais ou menos nessa época de faixa marrom. E treinei com eles até 2007, quando eu ganhei a DCC. Eu me formei na faculdade no mesmo ano, né? Eu me formei e decidi voltar para os Estados Unidos aí para abrir academia, né? Tentar a sorte no MMA. E estou aqui desde 2007, 2008. Então, vim 12 anos aí já de história aqui em Las Vegas. E como que é a sua parceria aí com o Cavaca?
a gente se dá bem, né? Assim, a parceria nunca é fácil, né? Assim, tem momentos bons, momentos ruins, mas em geral nós nos entendemos. Nós temos assim as tarefas bem delineadas, né? Quem é responsável pelo quê? Isso facilita muito quando numa casa, por exemplo, eu sei que eu sou responsável pelo lixo, você é responsável pela louça, outro responsável pela lavanderia, sabe uma coisa assim? Tá bem definido quem faz o quê, né? E quando isso existe, assim, é muito improvável dar problema, porque quando alguém erra, a gente já sabe quem é o responsável por aquele departamento. Então, mas estamos crescendo, é muito árduo o trabalho, né? Eu e o Cavaco, nós cometemos o erro de, no começo da equipe, nós ainda éramos lutadores. E quem é lutador tem uma mentalidade muito diferente de quem é só treinador. Porque quem é treinador e dono de academia vê a importância de organizar, a importância de regras, a importância de disciplina. E eu e o Cavaco, nós nunca prestamos muita atenção nisso, né? O foco sempre foi o treino tem que ser bom, é só isso que importa. E não é isso, não é verdade. Tem muita coisa mais importante. Claro que o treino é importante, mas outras coisas também são importantes. E nós negligenciamos isso. Então criou-se muito maus hábitos na equipe, assim, aquela coisa de falta de regra, falta de estrutura. Então nós estamos correndo atrás agora para corrigir esses erros do passado. Mas não é fácil, não é fácil porque sempre que você impõe mudanças, o povo reclama. As pessoas não gostam de mudanças, né? Mesmo às vezes as mudanças são para melhor. Às Sim. vezes é para melhorar a equipe, mas eles já gostam de reclamar porque é diferente. Eles não querem se adaptar a um sistema novo. Então, é um processo lento que todas as equipes de jiu-jitsu estão passando hoje. A Atos passa por isso, a Aliança passa por isso. A Gracie Barra perdeu metade das filiais deles quando eles começaram a implementar a regra. Né? A Gracie Barra perdeu o pé de pano, Renzo Gracie, Roger Gracie, Kira Gracie, o Gordo, o pé de pano. Ou seja, eles perderam muita gente. Né? O Zé Radiola. Por quê? Porque eles implementaram regras. Então, é um momento que todas as equipes do mundo estão passando de se colocar regras na equipe. Tem que ter. E eu e o Cavaco estamos passando esse momento agora e não é fácil. Mas, assim, nós perdemos muitas filiais, inclusive, por causa disso. Né? Assim, perdemos não. Nós tivemos que expulsar, sim, porque eles não queriam seguir regra. É meio que uma E peneira, né, esse momento também, é né? uma peneira, é a peneira. É a peneira e tem que ter a coragem, né? Que o Carlinhos Gracie Júnior teve de expulsar. Ele perdeu um monte, ele perdeu metade da equipe. A Barra Gracie era a maior equipe do mundo. Eles Uhum. perderam muitas filiais, mas hoje eles crescem de maneira ordenada e da maneira correta. Então, existem vantagens assim das regras e não tem outra maneira de se operar sem sistemas e regras. Entendeu? Porque você vira um carnaval bem rapidinho. Ainda mais assim, luta que é cheio de ego, é cheio de vaidade. A equipe tem que ter estrutura. Então, eu defendo esse modelo e eu era contra. Eu era contra quando eu era atleta, mas agora que eu estou lá de cá, eu vejo que sem ordem a coisa não anda. Não, com certeza. Eu treinei na Atos durante 3 anos, mais ou menos. Agora eu mudei, né? Tô na Checkmate, mas eu via que as filiais do Brasil até tinham interesse. As filiais do Brasil não, algumas equipes do Brasil tinham até interesse em se filiar a Atos, mas burocraticamente não tinham condições, porque realmente, cara, foi uma equipe que eu cheguei bem próxima, assim, dessa parte de administração, por ser próxima dos meus professores, dos meus antigos professores e tal. Então eu via que, tipo, realmente eles colocavam regras e muita gente não dava conta dessas regras. E até por isso não abriam, né? Desistiam. Tanto que a Atos aqui no Brasil, ela ainda é bem pequena, né? Não tem muita filial no Brasil. Acho que tem bastante em É. Curitiba, mas aqui em São Paulo, acho que 3, 4, não sei de cabeça. É complicado e só quem é chefe de equipe sabe. Porque você fica louco, você fica no telefone de ter como você cria sistemas e você cria regras, as coisas acontecem automaticamente. O teu professor ele já sabe como dar aula, ele já sabe como resolver o problema, porque senão você chega a ligar para você toda vez que tem um problema, isso não está escrito no papel, tu vai ficar maluco. Hoje eu estou passando por isso. Passo 12 horas por dia trabalhando, respondendo mensagem, ligação, né? Porque os sistemas ainda estão sendo criados. Então, e tem aquela coisa, né? Venha a nós, ao vosso reino nada. Eles querem a equipe organizada, eles querem papel assinado na hora, eles querem camp, eles querem seminário, eles querem uniforme, eles querem toda uma estrutura, eles querem um site bonito, eles querem presença online, mas eles não querem pagar mensalidade. E eles não veem que tudo isso custa. Hoje assim, a Zenit tem 3 funcionários, estamos contratando mais 2, não temos 5 funcionários só para administrar a equipe.
Isso só do meu lado, sem contar o do Cavaca. Nossa, e olha que você ainda tem a vantagem de ter o Cavaca no Brasil, né? Porque daí Sim, dá ele que cuida do pra. Brasil, ele que cuida, eu não meto a mão no Brasil, ele que cuida. Então, não é fácil, o pessoal pensa que é fácil. De longe, o que que faz? Não faz nada. Não é assim, amigo. É trabalho. Então, e trabalhar de graça ninguém quer, né? Eu trabalhei de graça durante muito tempo, mas quem trabalha de graça acaba trabalhando com má vontade. Então, Ah, cansa, eu né? não Chega uma hora acredito, que cansa. eu acredito em todo mundo receber pelo trabalho. Pô, com certeza. Eu lembrei, óbvio que eu não vou citar a equipe, né? Mas eu lembro que uma vez eu conversei com um cara que queria abrir uma filial de uma equipe X, e aí essa equipe cobrou, tipo, era do Brasil mesmo, cobrou, tipo, R$ 200. Ele achou um absurdo que tinha que pagar R$ 200 Ah, por é? mês. Ah, é? Não, Só ele que ficou assim, ofendido. tipo, R$ 200, se você for ver, o que que o cara vai fazer com R$ 200? Assim, pode ser muito pro cara que tá pagando, mas pro cara que tá recebendo é até simbólico. Não. Se você fizer a matemática, assim, que R$ 200, pô, não, assim, o engraçado é assim, é que o cara que reclama é o cara que gasta 500 no tênis. É, Ele sabe, eu não compra os tenho mais kimonos da dó. Shoyo Roll, né? O cara tem 9 kimonos da Showroom em casa. Então, tipo, ele quer que você preste o serviço, mas ele não quer pagar pelo serviço. Esse é o grande problema, porque tem essa visão idealista do jiu-jitsu de que todos nós temos que trabalhar de graça. Eu tinha isso. Eu não tenho mais isso. Hoje eu não trabalho de graça. Eu Uhum. falo, eu cobro, vem visitar, é meu amigo, tem que pagar igual todo mundo, não tem boiada na minha academia. Mas eu tive que mudar, porque as pessoas abusavam e eu vi que elas não eram agradecidas por treino de graça. Pelo contrário, criou-se uma cultura que é tua obrigação de prestar serviços gratuitos para elas, porque é jiu-jitsu e você tem que fazer por amor. E o fato de que ele está aparecendo na academia é o teu pagamento. Essa é a mentalidade do povo. Isso é uma base. E Uhum. como dono de negócio, pô, eu não tenho como pagar meu aluguel com essa mentalidade. Então hoje eu mudei muito no sentido de que eu faço todo mundo pagar. Não tem ninguém na minha academia, assim, a não ser que ele faça alguma coisa em troca por mim, limpar tatame, dar aula. Mas, assim, é aquela coisa de gratuito mesmo, assim, eu não deixo mais. Mas eu acho que isso é mais nos Estados Unidos mesmo, porque aqui no Brasil é raríssimo você ver uma academia que cobre para um visitante, por exemplo, sabe? Tem que cobrar. Raríssimo, tem que É. cobrar. Eu vejo que, por exemplo, a Aliança, ela é bem, lá, pelo menos a matriz, né, do Fábio, ela é bem consistente quanto a isso, e eles deixam bem claro que, tipo, tem que pagar e pronto. Mas é E muito outra, difícil. a academia tem que ser lucrativa. É que as pessoas, assim, nós temos medo de associar a palavra jiu-jitsu e lucro na mesma sentença. Uhum, Não, mas tem que ser. Se eu não ganho dinheiro, eu não consigo dar aula. Se eu não dou aula, você fica sem professor. uhum. Então, tem que apoiar o professor, sim. Tem que agradecer, porque o professor de jiu-jitsu ganha mal, faz muito sacrifício pelo aluno e faz pelo amor à arte. Agora, se o cara não consegue nem pagar aluguel, qual o incentivo que ele tem de ficar nessa profissão? Sem contar a mulher do cara em casa, né? Enchendo o saco, que ele não ganha o suficiente, que ele não cobra aluno, E que ainda pedindo para chega ele com o trabalhar pescoço com outra marcado. coisa. Lógico. E não, dá para entender. A esposa do cara larga disso, tá perdendo tempo com o jiu-jitsu, vai trabalhar com outra coisa. Então, e o cara quer fazer o que ele ama. Mas assim, o aluno tem que entender. E a equipe é igualzinho, tá? É assim, gerenciar uma equipe é muito parecido com gerenciar uma academia. São problemas bem parecidos. Sim, e eu, assim, que tenho essa experiência com mídia, eu vejo também que os atletas não dão valor nenhum para isso. Tipo assim, obviamente, a gente tá aqui conversando, é uma entrevista, é normal que a gente, tipo, vamos combinar, vamos fazer, beleza, não tô te pagando nada, você não tá me pagando nada. Mas a partir do momento que um cara chega e me manda uma mensagem assim, e aí, você pode fazer um highlight para mim? Tipo, faço. Mas a partir do momento que você cobra, a pessoa desencana. A pessoa acha que você precisa dar isso para ela, entendeu? Porque eu sou uma Sim. atleta e você precisa me dar isso. Mas, tipo assim, eu também tenho meu trabalho por trás, né? Esse negócio de mídia também é muito complicado, que as pessoas, tipo, pega foto, tipo, acha que o fotógrafo tem que tirar 1.000 fotos dela no campeonato, tipo, bate nas costas do fotógrafo e fala, tô lá no tatame 7, vai lá. Tipo, pô, calma, né? Então as pessoas do jiu-jitsu realmente. E eu vejo também que as pessoas do outro lado, desse lado midiático, têm até um pouco de receio de cobrar. Porque fala assim, poxa, mas aquele cara não cobra, eu vou cobrar. Aí tem essa cultura de fazer tudo de graça, de fazer tudo por favor. E tipo, gente, tem que saber que todo mundo precisa ganhar, né? Todo mundo quer ganhar. O atleta também quer Não, ganhar. Nenhum atleta dá seminário de graça.
por exemplo. Não, não, mas assim, é aquele grande problema. As pessoas associam que é porque nós somos apaixonados pelo jiu-jitsu, nós temos que fazer tudo de graça. E eu pensava assim, eu aconselho professores a mudarem isso e aconselho alunos a criarem um hábito de apoiarem o professor financeiramente. Inclusive, eu acho que o professor vai no campeonato, o aluno tem que pagar o transporte, hotel e comida. Pois é, pô, eu Eu acho acho um correto. absurdo. Querer ser, beleza, você vai rachar a gasolina com a galera que vai com você, que a gente faz bastante Sim. isso no Brasil. Mas o professor, meu, não tem essa, cara. Ele tá indo lá te ajudar a fazer uma parte do trabalho dele também, né? Ele tem que ser pago pelo menos o custo. Não tem cabimento o professor pagar. Assim, eu quando vou para Califórnia, nos meus alunos, é hotel, gasolina, o avião, tudo assim, sai caro a viagem. Não tem como ser menos que $600 uma viagem dessa, sabe? E meus alunos, hoje, assim, eu faço eles fazerem um rateio, assim, sabe? Cada um dá 5, 10, alguma coisa assim, para me ajudar. Porque eu não acho certo eu pagar. Uhum. Mas, assim, é difícil, porque eles não querem, eles não, né? Eles acham que você tem que ir lá de gratuito, ficam bravos se você não for. Mas não faz parte do meu trabalho. Isso aí é amor ao aluno, tal. O mínimo que o cara tem que fazer é pagar teu custo. Eu acho correto isso. E é natural tá pagando para alguém ficar no teu corner lá, para alguém ficar te ajudando, levando água, fazendo massagem, carregando o kimono do cara, pô, ajudando o cara a aquecer. Tu não quer nem pagar. É verdade, vai pensar um pouquinho, Não, paga mas nem é meu isso. custo. Eu tenho que pagar para fazer isso para você? Peraí, bicho. Entendeu? Então, todo professor tem essa reclamação, mas eles amam tanto o jiu-jitsu que falta coragem de explicar isso para o aluno. Nossa, nem fale. Ó, uma vez eu conversei com o Guilherme Mendes, fiz uma entrevista com ele e eu vejo que ele tem muito essa mentalidade. Ele e o Rafael é tipo assim, ó, business e amizade totalmente à parte. E acho que foram as primeiras pessoas do jiu-jitsu que eu tive, que eu conversei mesmo assim, que eu falei, cara, eles têm, tipo, eles têm peito mesmo para falar, não, você vai treinar aqui, então você vai pagar. Você quer fazer um personal comigo? Meu preço é tanto, você vai fazer. Ah, você quer ver meu vídeo instrucional, sei lá? Você vai pagar, porque eu estou trabalhando, sabe? E eles sempre deixaram muito isso claro. E às vezes as pessoas vêm com uma arrogância, cara, mas isso não é arrogância. Olha onde Não, os caras estão hoje, sabe? Olha o que eles tá certo. construíram. E outras pessoas veem onde ele está hoje, mas eles não veem o preço que ele pagou para estar lá, né? Essa parte o povo pula, né? Eu já vi gente reclamar de dirigir 25 minutos para vir treinar. É muito longe. 25 Como minutos. assim? Pô, eu dirigia 2 horas para treinar, duas para ir, duas para voltar. Eu Nossa, pegava ônibus aqui em Las Vegas, quando eu era moleque, eram 3 horas de ônibus, 3 para ir, 3 para voltar, para dar um treino, 3 horas de busão, sabe? Então, dura quando mais eu que vejo o a garotada, treino, né? ainda mais quando eu vejo a garotada reclamar que não tem, sabe, que não quer treinar, que é muito longe, que está cansada. Pô, eu trabalhei, fiz faculdade e consegui ser campeão da DCC fazendo os três, treinando, faculdade e trabalhando. Aí a garotada não, quer dormir o dia inteiro, WhatsApp o dia inteiro, Instagram o dia inteiro. É E isso que eu ia quer. falar. E na sua época Não, nem é tinha incrível. isso. Nem Não, não tinha tinha. isso. Assim, você treinava. Tinha, assim, mas era uma distração a menos. De certa maneira, era mais fácil. Porque hoje a garotada fica muito distraída com isso. Isso consome muito do tempo e da energia deles. Sem eles perceberem, assim, o foco deles sai da luta e fica muito no mundinho high school, onde ele está emergido, entendeu? Ele fica imerso nessa coisa assim nossa, eu tenho que ser, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser importante. Ele fica tão vaidoso que ele esquece de ficar bom de jiu-jitsu, né? Quando você fica bom, tudo se resolve, né? Só tem que ganhar. É, Tudo se resolve quando exatamente. você ganha. Não, uma O, vez eu ma- fiz o, uma entrevista com o Sinistro, sabe? Ele é, grava, tira foto e tal. Ele falou, meu, muitas vezes os caras, eles estavam muito mais preocupados em saber quando eu ia postar a foto, mesmo que eles tivessem perdido a luta. Eles só queriam a foto. Tipo, pra postar no é, Instagram. Tipo, meu, é, calma, ganha, sabe? é, Primeiro. é isso E mesmo. foca no que importa. Claro que é legal. Hoje em dia, eu acho que as mídias sociais, elas são uma mão na roda pra gente se promover, porque a gente consegue se promover de uma forma muito fácil, mas tem que ser utilizada com consciência, né? Não adianta nada você ter 3.000 fotos e você não conseguir ganhar, que é o seu foco principal, na real, né? Concordo. E eu acho que volta aquilo que eu falava no começo da nossa conversa, que é aquela coisa de você focar na jornada e não no resultado. O atleta, o artista marcial, ele tem que se apaixonar pela jornada, né? Pela caminhada, e não ficar focado no resultado final. Senão você perde foco do que é importante.
Sim, entendeu? exatamente. E, pô, tem que, meu, não tem como. Às vezes a gente fala, ai, não, só uma distraçãozinha aqui, só uma festinha aqui, só um postzinho aqui. Quando você vê, você já esqueceu o que você estava fazendo. Hoje mesmo eu fui ver, nossa, essa época que eu tô em casa, né? Peguei férias, pensa só, peguei férias, era pra estar aí nos Estados Unidos, não fui, então eu tô totalmente ociosa. Eu fui ver a minha utilização diária do Instagram, a média tá 1h50. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô 1h50. Não, eu nem quero olhar. Não olha, Eu porque nem olho, eu nem quero olhar, que eu fico deprimido comigo mesmo. Eu não quero, eu tô e, quase, eu quero, tô louco para deletar o meu. nossa, eu olhei assim, eu falei, meu, eu tô tipo o tempo de um filme no Instagram. Tipo, passando o tempo de um filme no Instagram. E não tem o que fazer, assim, tipo, porque você para pra pensar em que sentido que o Instagram te melhora como pessoa, né? Nem um Nenhum, né? pouco. Nenhum, não tem crescimento algum, é só perda de tempo mesmo. Duas Sim. horas, olha quanta coisa você poderia ter feito em 2 horas. Nossa, nem me fale, eu nem quero pensar. É claro que eu Então, acho que é uma ótima forma de promoção, realmente. Eu vejo que hoje é o maior outdoor, né? Dos atletas, até mesmo das equipes, embora seja uma coisa que a gente precisa aprender, né? A trabalhar com cautela, mas que ao mesmo tempo, se você não souber dosar, você se perde e passa aí, ó, 2 horas por dia, pelo amor de Deus. exatamente, Robert, mas exatamente. é isso. Nossa, a gente falou pra caramba. Tem mais Não, alguma prazer. coisa que a gente não falou que você queira falar? Não, quero só que o povo no Brasil aí, o público do jiu-jitsu brasileiro, apoie o filme, né? O filme ainda tá saindo esse ano, ainda vocês vão ouvir falar, espero, né? Mas fiquem atentos aí, sigam a nossa página no @CloseGuardTheMovie, que está no Instagram, né? CloseGuardTheMovie. E nos sigam e mais notícias aí em breve. E, bom, é isso aí, vamos nos falando aí. E, bom, obrigado aí, Mayara, pela oportunidade, tá? E quem sabe a gente não faz outro aí antes do filme sair. Ai, com certeza, vamos fazer. Obrigada aí. Sempre, quando eu até te falei, né, antes de lançar o podcast, eu falei assim: meu, eu tenho essa ideia de fazer isso, 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 e eu quero te entrevistar. E finalmente deu certo. Eu sei, eu não sei como você dá conta, não sei como seu dia pode ter só 24 horas, porque sempre é muito difícil a gente conseguir conversar direito, né? É verdade, não, mas é assim, agora parou tudo, né? Porque então agora eu tô com tempo, né? Porque desde esse vírus aí acabou com a vida de todo mundo, né? Pois é, e suas filhas estão aí com você ou não? Não, elas estão com a mãe. Elas estão Ah, com a mãe. então agora você tá respirando, porque com elas também é difícil respirar, né? Sim, mas a casa fica ocupada, é um barulho gostoso, sabe? É uma agitação gostosa, porque são minhas filhas. Mas é pior quando elas não estão aqui, né? Aí eu fico largado, aí sei o que fazer e tal. É porque eu aproveito para ler, né? Eu aproveito para atualizar a leitura. É isso, com certeza. Robert, mas muito obrigada. Obrigada aí todo mundo que assistiu ou ouviu, depende da plataforma que vocês estão. E até a semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.